A tecnologia e a ciência vão nos salvar. Palavras da brasileira que investiga a vida em outros planetas pela NASA. Ela que é uma das cientistas brasileiras de maior destaque internacional. Eu separei aqui essa entrevista no dia de hoje sobre esse assunto. Se você gosta também como eu, já vai deixando o like aqui embaixo. Se não gosta, deixa o dislike, mas deixa o comentário, deixa sua opinião para que possamos saber se o nosso conteúdo é ou não relevante. Então vou trazer aqui também inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Tudo isso, claro, que você já sabe, não é verdade? Eu sei porque meu pai contou tudo pra mim. Então, certinho então, combinados. Eu trouxe então essa entrevista bem bacana com ela. Não é todo dia que temos a oportunidade de ouvir palavras de alguém que se destaca mundo afora. No caso aqui neste assunto, né? A vida fora do planeta. Será que existe? Será que não? Vamos saber a opinião dela, então, a Rosali Lopes. Como eu disse, ela é uma das cientistas brasileiras de maior destaque internacional. Tem 63 anos de idade, carrega as memórias da praia de Ipanema, lá no Rio de Janeiro, da sua juventude. Leva tudo isso para fora da Terra, né? Integrante das missões não tripuladas Galileu e Cassini, da NASA, a pesquisadora se dedica a estudar atualmente as condições habitáveis da Lua Titã, a maior de Saturno e a segunda do Sistema Solar. Há 45 anos morando fora do Brasil, ela está no Guinness Book por ter descoberto o maior número de vulcões ativos no universo, 71 apenas em Io, uma das luas de Júpiter. Como integrante da União Internacional de Astronomia, que nomeia acidentes geográficos em planetas e luas, ela batizou de Heitor Villa-Lobos e Tom Jobim 2 crateras de Mercúrio, entre outras homenagens ao Brasil. Foi a descobridora, então, nada mais justo que deixar que ela dê o nome e fez homenagem, então, ao Brasil. Rosali é a primeira mulher a assumir o cargo de editora-chefe da conceituada revista Icarus, fundada por Carl Sagan, um dos maiores astrônomos da história. Em outubro, ela falou para 1,7 mil ouvintes em evento virtual, promovido pela Embaixada e pelos consulados dos Estados Unidos no Brasil. A seguir, eu vou trazer aqui então as principais perguntas e respostas desta entrevista bem bacana. No final eu cito a fonte da matéria. Legal, né? Como eu disse antes, eu gosto muito desse assunto. De poder falar que uma brasileira que se destaca internacionalmente é algo realmente maravilhoso. Vamos lá então, perguntas e respostas. Primeira pergunta. Em entrevistas anteriores, a senhora afirmou que ser astrônoma é algo que mexe com a imaginação durante a infância das crianças, mas que ao chegar à adolescência, muitas pessoas perdem essa curiosidade pela ciência. O quanto sua vivência infantil com os temas do espaço foi determinante para chegar até a NASA? Essa afirmação com certeza é verdadeira, né? Todos na infância temos este pensamento. Estou dando aqui a minha opinião e não a resposta dela ainda, né? Todos nós temos esse pensamento. Alguns, como bem dito aqui na pergunta, seguem, outros não, né? Com esses pensamentos. Bom, vamos à resposta dela. Foi muito determinante porque eu acompanhava muito o programa Apollo, que é o conjunto de missões espaciais da NASA entre 1961 e 1972, com o objetivo de levar os primeiros seres humanos à Lua. Muito famoso, né? Famosa as missões Apollo. Eu me interessava muito sobre aquilo. Quando eu tinha 12 anos, os primeiros homens pisaram na Lua. Foi emocionante. Um ano depois, vi uma reportagem em um jornal brasileiro sobre Frances Poppe Northcutt, a única mulher trabalhando no controle de missões em Houston, Estados Unidos. Mostraram uma fotografia que até hoje, muitas vezes exibo em palestras. Me inspirei muito nela. Naquela época a gente só via homens trabalhando no centro espacial. Ela, sendo mulher, então, me inspirou muito. Na adolescência, não perdi o interesse. Gostava muito de ficção científica, lia livros desse gênero, gostava da ciência. O que comentei em uma entrevista é que não são todos os adolescentes que perdem o interesse por ciências. O problema é maior com as meninas, que começam a se interessar por namorar e acham que aquilo não é muito feminino. Os tempos estão mudando, mas ainda há algo disso. Inclusive a primeira astronauta americana, a Sally Christine Reid, tinha um programa educativo para meninas pré-adolescentes, porque é nessa etapa que elas começam a perder então o interesse. O ambiente da NASA, assim, ainda é muito masculino? Já melhorou bastante.
Entre os jovens, há muito mais mulheres do que antes, mas em ciências planetárias, nos Estados Unidos, por exemplo, há mais ou menos 30% de mulheres. Na fase jovem, deve ser um pouco mais. Na minha idade, há mais do que havia há 10 ou 20 anos atrás. Quando comecei, realmente não havia muitas mulheres na área. Eu me acostumei a ser a única mulher em uma reunião. Isso não me incomodou, apenas fiquei acostumada. Meninas e meninos, quando pequenos, são interessados por ciência. A porcentagem é a mesma, de acordo com estudos, mas quando começamos a ficar adolescentes, isso muda. Muitas meninas se desinteressam nesta fase, talvez seja porque é uma coisa que não é tradicional para as mulheres fazerem. Um meteorologista costuma ouvir na rua as pessoas perguntarem a todo instante se vai chover. Imagino que a senhora deva escutar: se há vida fora da Terra, qual é a sua opinião? Acho que é muito possível haver vida fora da Terra. Inclusive estou liderando esse projeto sobre a lua Titã, de Saturno, que tem um oceano embaixo de uma crosta de gelo. Há material orgânico na superfície. Nosso projeto está estudando se existem condições habitáveis neste oceano. É uma das questões principais da NASA no momento. As missões a Marte e a esses oceanos são justamente para buscar sinais de vida ou sinais de condições favoráveis à vida. Que legal, né? Um local com água e um local com possibilidade de água, né? Um local com possibilidade, então, de vida. Muito interessante. A presença de material orgânico não significa necessariamente que haja vida? Vida é material biológico, alguma bactéria. Não estamos falando de vida inteligente, nem de vida no sentido mais evoluído, como animais. A dificuldade da gente dizer se realmente pode existir vida ou não é porque não sabemos nem entendemos direito como a vida surgiu na Terra. Por isso é tão importante descobrir vida em outro planeta, porque vamos saber mais sobre as condições necessárias para a vida se desenvolver. Para ver, né, a vida é algo realmente muito complexo. A senhora é pioneira na descoberta dos vulcões fora da Terra. Qual é a importância de se estudar vulcões em outros planetas? O vulcanismo, como todos os fenômenos geológicos, quando você os estuda fora da Terra, está usando outros planetas como se fossem laboratórios naturais, porque na Terra a gente tem sempre a mesma gravidade, condições muito similares para os vulcões. O conhecimento sobre vulcões se torna muito maior quando você começa a estudá-los em outros planetas. Por exemplo, uma coisa que descobrimos é que a Terra é o único planeta onde há movimento de placas tectônicas que controlam o vulcanismo. Outros planetas não têm isso. É uma coisa muito específica da Terra no sistema solar. Isso significa que não há terremotos em outros planetas? Há terremotos, mas são diferentes. Quando há o impacto de um meteorito em outro planeta sem atmosfera, isso causa um pequeno tremor de terra. E há movimentos de crosta que não são iguais aos da Terra. Mas uma das perguntas é que o movimento de placas tectônicas significa para a vida se desenvolver. Achamos que a vida na Terra começou com o vulcanismo nas regiões vulcânicas, embaixo do mar. Achamos que a vida começou no mar e perto dessas fontes de energia que existem na Terra. Há muitas outras perguntas. É necessário ter água na superfície para facilitar o movimento das placas tectônicas, porque quando uma placa tectônica vai para debaixo de outra, como na costa do Chile, ela ajuda a vida a se desenvolver. Há muitas perguntas que a gente começa a desenvolver muito mais quando estuda outros planetas. Por que a Terra tem esse movimento de placas tectônicas e outros planetas não têm? É porque há água na superfície ou porque depende do tamanho da crosta relativo ao tamanho da Terra? Se a crosta for muito grossa, não quebra. Talvez tenha sido o caso de Marte. Há muitas dessas perguntas. Como a senhora se interessou por vulcões? Foi uma coisa engraçada. Sempre tive esse espírito de querer explorar outros lugares. Eu queria ser astronauta, inclusive, mas vi que sendo brasileira, mulher e muito míope, não ia dar. Então decidi estudar astronomia. E quando eu estudava na Universidade de Londres, no último ano, eu fiz um curso de geologia dos planetas e o professor era muito bom. Ele me inspirou muito. Certo dia ele não foi dar aula e mandou um jovem assistente. Esse disse: o Monte Etna na Sicília entrou em erupção e o professor teve que ir para lá. Eu achei aquilo muito interessante. O vulcão explode e o professor tem que ir. A combinação daquilo com o fato de eu ter gostado tanto daquele curso, perguntei ao professor se poderia fazer um doutorado com ele e ele me aceitou. Foi aí que comecei a ir até os vulcões. Para ver como a vida é, né? A vida
As coisas que acontecem, os detalhes pequenos da vida definem o que faremos no futuro, o que seremos, né? O caso dela aqui também. A senhora visitou muitos vulcões? Muitos, em todos os continentes, até na Antártica. Já fui a Erebus. Como surgiu a ideia de batizar crateras de mercúrio com nomes como Tom Jobim, Villa Lobos? Foi saudade do Brasil? Nomes de crateras e montanhas em planetas e luas são dados pela União Internacional de Astronomia. Há um comitê, hoje em dia faz parte dele. Quando você vai escrever um trabalho científico, é muito mais fácil se referir a um nome do que dar latitude e longitude. Então, esse comitê dá nomes quando necessário. Quando estávamos na missão Galileu, eu e alguns colegas fizemos uma lista de vulcões que a gente precisava batizar. A gente poderia sugerir nomes de acordo com o tema. E o tema era figuras mitológicas, com alguma coisa a ver com fogo, vulcão e trovão. Eu percebi que não havia nenhum nome de deuses indígenas brasileiros no sistema solar. Então eu sabia de Tupã, o deus trovão, o deus do trovão, né? Sugeri esse nome. Também pesquisei um pouco Monã, que é outro deus. Aí fiz a proposta desses dois nomes e foram aceitos. Depois fiquei interessada nesse comitê de nomenclatura e eles me convidaram a fazer parte dele. Aí comecei a ver se havia nomes brasileiros, e há em alguns lugares. Villa Lobos já tinha em Mercúrio. Pensei, por que não Tom Jobim? Ao final, alguém pediu e aí ficou Tom Jobim em Mercúrio. Sou de Ipanema, então tenho uma afeição especial pelas músicas, ou pela música Garota de Ipanema. Hoje, qual é seu principal trabalho na NASA? Faço várias coisas. Sou chefe de um time internacional que está estudando as condições habitáveis de Titã. Aquilo que a gente falou de procurar se há embaixo da crosta de gelo esse oceano líquido que se teria condições de desenvolver vida. Titã tem muito material orgânico na atmosfera, na superfície. Então, uma das partes do projeto é ver se esse material orgânico pode penetrar no oceano, porque daí as condições seriam mais favoráveis à vida. Interessante que as equipes são divididas, né? Você pensa, a NASA está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas há divisão de tarefas entre todos os funcionários, né? Bem bacana, cada um pega o seu setor. Dando sequência, temos mais algumas perguntas e respostas por aqui. Antes do convite, você que gosta das informações diárias que trazemos ao ar, acesse nosso site, é www.divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel. Lá tem todas as principais notícias do dia, e dessas todas eu separo uma que vira aqui o vídeo do dia, que é esse que você está acompanhando aqui agora. Foi o assunto mais interessante que eu achei neste dia de hoje, por isso virou vídeo. Também acesse nossa loja de informática, sitehospedagem.com.br/loja, computadores, celulares, tudo na área da informática para você. Assistência técnica especializada, loja virtual para sua empresa, streaming de áudio para o seu site, hospedagem de sites, também confecção de sites, divulgação, tudo para você, tá bom? sitehospedagem.com.br/loja. E claro, deixa o like já, se você está gostando aqui desse conteúdo. Se chegou até aqui, com certeza está gostando, né? E vamos seguindo, tem mais algumas perguntas e respostas desta profissional que se destaca, profissional brasileira, que se destaca internacionalmente. Esses dados são analisados a partir de missões com naves não tripuladas? Muitos são dados da missão Cassini, que explorou por 13 anos, né, a Lua de Saturno, ou as luas de Saturno. Mas também há observações de radiotelescópio ALMA, no Chile. É um telescópio bem potente que se localiza no Chile, né? Também tem muitos trabalhos teoréticos, né? Temos biólogos que estão reproduzindo as condições do oceano em termos de temperatura e pressão e colocando vários tipos de bactérias para ver se elas sobrevivem. Minha parte é mais o criovulcanismo. Se há vida nesse oceano, é necessário trazê-la para a superfície. Caso contrário, nunca se vai achá-la. Então analisamos quais os sinais de vida que poderiam ser trazidos para a superfície atmosférica. É um trabalho multidisciplinar. Temos químicos, biólogos, astrônomos e geofísicos estudando o interior de Titã. Inclusive, nesse projeto, encaixamos um brasileiro da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, o Álvaro Penteado Crosta, que veio trabalhar comigo no ano passado por 6 meses e é especialista em crateras de impacto. Agora estamos estudando se o impacto de meteoritos em Titã poderia ter penetrado essa crosta e levado material orgânico ao oceano. Mas tenho colaboradores na França, na Inglaterra, entre outros.
Para ver a importância de termos brasileiros lá, né? Brasileiro puxa brasileiro, é assim que funciona. Daqui a pouco dá oportunidade para outros aqui do nosso país. A senhora trabalhou no laboratório de propulsão a jato da NASA. É a área que desenvolve a propulsão das naves não tripuladas? O nome é histórico. Hoje em dia tem muito pouco a ver com propulsão. Atualmente fazemos instrumentos, naves, pesquisas e as missões não tripuladas. Muitas são feitas e controladas pelo laboratório. Temos um time de navegadores espaciais, uma tarefa muito especializada, principalmente de matemáticos para calcular as órbitas das naves. Temos muitos cientistas e engenheiros desenvolvendo novas tecnologias para o espaço. O laboratório faz toda a gestão da missão das naves não tripuladas? Sim, mas às vezes a gente compra as naves, são feitas por companhias aeroespaciais. Se existe uma coisa que é comercializada, a gente contrata uma companhia para fazer, mas algumas coisas são realmente únicas. Então, nosso laboratório faz. O laboratório começou com alguns estudantes e pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o CATET, em Pasadena. Nos anos 50, estavam lançando foguetes pequenos e o pessoal da CATET disse: "Não, esse negócio às vezes explode, você não pode fazer aqui em Pasadena. Vão para um lugar mais distante." Então foram para um lugar perto das montanhas e aí começou. Construíram uma casinha que depois se tornou o Laboratório de Propulsão a Jato. O nome então é mais histórico. A era dos ônibus espaciais terminou devido a vários problemas, como orçamento e segurança. A senhora acha que em algum momento a NASA vai voltar a apostar em missões tripuladas? Sim, ainda temos astronautas na Estação Espacial Internacional. Agora a NASA está desenvolvendo o projeto Artemis para voltar à Lua. Artemis era a irmã gêmea de Apolo. O projeto Artemis vai levar a primeira mulher à Lua. Para ver como a tecnologia conseguiu inclusive substituir os astronautas, né, em alguns estudos. Manda-se sondas em vez de mandar pessoas, né? Bem interessante, mas não é descartado completamente, como ela disse. Durante a pandemia percebemos a fragilidade do ser humano, mesmo em um mundo altamente tecnológico. Qual a importância da pesquisa espacial para se descobrir algo sobre o planeta e os humanos? Interessante, né? Muitas. O desenvolvimento de tecnologias do programa espacial é incrível. Muitas coisas vieram do programa espacial, incluindo o telefone celular. Desenvolvemos tecnologias em miniatura, porque quando você lança uma nave, tudo precisa ser pequeno e leve, porque senão você precisaria de foguetes muito maiores. Com relação à biologia, agora sabemos que vida pode existir em muitos lugares, incluindo os mais ou muito frios, como os lagos debaixo do gelo da Antártida, áreas em que anos atrás não se imaginava que pudesse existir. Todas as ciências, inclusive a biologia, avançam por causa da tecnologia do programa espacial. Estamos passando por um momento em que a tecnologia e a ciência vão nos salvar, porque estamos desenvolvendo vacina e medicamentos para tratar o coronavírus. Alguns anos atrás houve a epidemia de SARS na Ásia e não se espalhou tanto. Uma das razões é que as pessoas não viajavam tanto naquela época. Em 20 anos o número de viajantes internacionais aumentou muito. O coronavírus se espalhou mais rapidamente. Nosso mundo mais global, com viagens aéreas mais acessíveis, tem esse lado ruim. É muito difícil conter um vírus em um determinado lugar. Sem dúvida, os aviões foram os grandes causadores do espalhamento tão rápido do coronavírus, né? Já finalizando, 2 perguntas ainda. A senhora acha que a ciência sai fortalecida da pandemia? Sim, muito. Os cientistas que estudam isso vão aprender muito mais sobre os vírus em geral. E para finalizar, começamos a entrevista falando sobre o interesse de crianças e adolescentes sobre ciências. Como a senhora avalia a educação no Brasil, onde a ciência não é muito valorizada? Não tenho uma experiência direta com a ciência ensinada no Brasil, porque estou há muitos anos fora. Mas uma coisa que me impressiona no país é o interesse dos jovens. Eles são muito interessados em ciência e tecnologia. Relativamente acho que até mais do que nos Estados Unidos. Tenho muita esperança de que os jovens brasileiros vão se dedicar e desenvolver essa área que é crucial para o mundo. É necessário para todos os países investir em educação, porque isso significa treinar a próxima geração que vai trazer retorno ao país. A educação é um investimento
mas acho que jornalistas também têm um papel muito importante ao escreverem artigos interessantes sobre ciência, para ajudar a despertar o interesse não só nos jovens, e sim também nos pais, para que quando um filho disser que quer estudar alguma ciência, os pais deem apoio, que é uma coisa muito importante. É o que estamos fazendo aqui agora, inclusive, né? Divulgando esta entrevista, achei muito interessante e resolvi então compartilhar com você ligado aqui no canal. Gostou? Deixa o like aqui embaixo, assim podemos crescer mais no canal, no YouTube, né, e outros canais. Também inscreva-se, acione o sininho, clique em todas as notificações e você recebe os nossos vídeos que são diários. A tecnologia e a ciência vão nos salvar, diz brasileira que investiga a vida em outros planetas pela NASA. Rosali Lopes chefia a equipe internacional de astrônomos ligados à Agência Espacial Norte-Americana, cuja missão é examinar a existência de material biológico fora da Terra. Valeu, um abraço, obrigado e até mais.